novo. Tá? Aí eu vou falar tudo de novo. Eu me empolgo, tá? Então, assim, bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação da banca final de graduação com o tema Complexo Esportivo para Cuiabá. Aluno Rodrigo Valério Marques Viana. Temos como banca externa a professora Doriane Azevedo. Obrigado, Doriane, por aceitar nosso convite. É um prazer imenso ter você conosco. E como banca interna, a professora Manuela Rondon. Rodrigo, você vai ter 20 minutos para fazer a sua explanação do seu trabalho, isso podendo se estender por mais 10 minutos, se houver a necessidade. Aí, após isso, eu abro para a banca externa e a banca interna, e a banca externa e interna tem um prazo de 20 minutos para fazer as considerações, e eu assinalo o tempo para vocês, caso estiver próximo a ser explorado, tá bom? Rodrigo, fique à vontade para fazer a sua explanação. Eu vou deixar o meu microfone desligado para não ter nenhuma interferência. Obrigado. Fique à vontade. Ok. Aqui é o slide. Está aparecendo para todos? Coloca no modo de apresentação, Rodrigo, por gentileza. Já está, professor. Não está aparecendo? Como? Não, tá bom. Espera aí que está dando uma travada. Tudo bem. Está aparecendo? Eu vou desligar o meu vídeo para ficar mais leve, tá? Vou fazer o mesmo. Está aparecendo como apresentação? Não, Rodrigo. Peraí. Espera só um minuto que eu estou tentando ajeitar aqui. Isso, certinho, Rodrigo. Oi? Tá certinho agora, tá bom? Pode começar. Tá. Meu tema é um complexo esportivo para Cuiabá. Bom, vou começar pela introdução. O complexo esportivo ele é um empreendimento que visa a atividade física, né? E o bem-estar à saúde. Esse conceito a gente vê sendo bastante trabalhado aqui em Cuiabá nos parques urbanos, que no caso é o que eu tenho como exemplo o Tianaí, o Parque das Águas, isso. É um tema bastante abordado que está sendo bastante bem aceito pela população e que agrada bastante o público daqui de Cuiabá. Então eu escolhi esse tema para justamente atender essas pessoas e eu escolhi uma localidade que estaria em falta um bairro que estaria necessitando de um ambiente como esse, com um empreendimento como esse, um complexo. Eu vou falar agora um pouco do conceito do tema. Complexo esportivo. É um conjunto de instalações esportivas composto por pelo menos duas ou conjunto de instalações esportivas composto por uma ou duas equipamentos esportivos diferenciados, por um ou dois equipamentos diferenciados, em que se praticam modalidades esportivas heterogêneas, bem como outras áreas abertas, livre ou construídas, contidas em um espaço contínuo. Só um minuto que deu uma travada aqui.
Tá aparecendo? Tá ok? Coloca no modo de apresentação primeiro, Rodrigo. Aí depois você compartilha a tela. Descompartilha, por gentileza. Agora você entra na apresentação e deixa ela no modo de apresentação. Depois você entra no Teams e tenta colocar ele. Tá. Apareceu? Apareceu. Tá. Pode seguir. Aqui eu escolhi o projeto da Arena Barra da Tijuca, que foi sede das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Eu escolhi esse complexo como referência porque eu achei bastante interessante o modo que foi distribuído os ambientes. Os ambientes em linha, dividido em cada lado, e o fluxo pela praça central, que é no meio, pela entrada. Então, acho que dessa forma que foi distribuído, facilitou bastante o acesso e a mobilidade dos visitantes que iriam desfrutar dessa infraestrutura. Então, eu utilizei no meu também como referência isso desse complexo da arena. Aí aqui no nível regional eu utilizei o complexo esportivo Dom Aquino, né? Que é o da nossa cidade de Cuiabá. Eu utilizei ele como referência tanto conceitual como para o programa também de necessidades. Eu fiz uma visita técnica e tirei algumas medidas da infraestrutura, das quadras, das pistas de caminhada. Foi o que eu utilizei como referência. Aí agora vamos falar um pouco do lugar. O projeto vai ser concebido no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, na região norte, e no bairro Morada da Serra. O bairro Morada da Serra ele é dividido em 4 setores. Setor 1, setor 2, setor 3 e setor 4. O meu terreno ele fica localizado no setor 1, no CPA 1, setor 1. Aí aqui é o mapa de uso e ocupação do solo. Aqui, como podemos observar, há uma predominância de residências, né? Essa região, eu escolhi exatamente ela para o complexo atender essa região que acho que tem poucos locais de lazer para a população da região. Aí é uma parte que está em desenvolvimento, que podemos observar conforme o mapa, bem próximo ao terreno, uma parte de comércio que está bem grande, se desenvolvendo, né? Aí acho que o complexo vai ter bastante uso nessa região. Aqui é o terreno. O terreno possui uma área de 30.930 metros quadrados. Aí essa área eu vou ocupar ela parcialmente. Vou ocupar 20.930. E os outros 10 mil tá localizado o terminal do CPA1, que eu escolhi exatamente também esse terreno por causa desse terminal, que ele traz bastante importância, né, agrega ao complexo, que passa várias linhas de ônibus, facilitando o acesso a eles pelo transporte público e para facilitar o acesso sobre ele. Aí aqui tem um mapa do desnível. O terreno ele possui um desnível de 3 metros, que está a cota 230, 231, 232. Na intervenção que eu vou fazer, eu vou manter somente duas.
A maior parte do complexo está na cota 230 e somente a parte do estacionamento social que tá na cota 231, ou seja, 1 metro acima. Então, eu trabalhei de nível de 2 metros. Aqui são algumas imagens do terreno, né? Podemos observar que já há um campo, uma quadra descoberta e uma quadra de areia, que bem simples mesmo, que não atende muito bem a população, que lá, na verdade, é somente uma praça. Então, a intervenção que a gente está fazendo vai ser a construção de um complexo com toda uma infraestrutura para atender essa população. Aqui eu vou falar agora da adoção do partido. O que eu quero trazer, qual é o intuito do complexo? O intuito principal é a atividade física, né? A atividade primária principal. Aí, o que eu estou querendo trazer de diferencial para esse complexo seria essa praça central com atividades de lazer e uma área de convívio central ali para serem desenvolvidas atividades socioculturais para a população, que seriam feiras, exposições, food truck, para a área comercial também e a área social de lazer. Então, esse seria o diferencial do meu projeto. Isso é o que eu estou querendo trazer. Além da atividade principal, física, uma atividade social de lazer para a região, para os visitantes. Bom, aqui é a implantação. Vou explicar como eu desenvolvi. Aqui são pela avenida principal, aqui, a Avenida Joinville, tá os dois acessos principais que dão acesso ao terreno, ao complexo. E na frente da entrada principal, há a escola André Avelino, uma escola. Então, eu criei dois acessos em cada fachada, na fachada principal e na fachada que dá a entrada do terminal, que o terminal está no mesmo terreno, então eu criei essa transição linear para facilitar o fluxo dessas pessoas, a mobilidade, né? Pensando na funcionalidade, que é um dos conceitos que eu quero trabalhar, a funcionalidade, né? Então, eu criei duas entradas principais, uma entrada que ela é uma entrada maior, que pode ter acesso até mesmo por carros, né? Como tem o food truck, essa é a entrada principal, que pode ser por veículos. Aí tem a segunda entrada, que é mais voltado, mais próximo à escola, né, para facilitar essa transição direta para o terminal. Aí tem dois acessos na parte do terminal também, mais próximo onde é o terminal, né, a entrada, e um mais próximo das quadras aqui. Então, trabalhei com 4 acessos, 2 na parte de trás e 2 na frente. Aí aqui mais na parte esquerda, na Avenida Remato Spinelli, tá a entrada dos veículos, na cota 1 metro acima do complexo, da cota que tá os ambientes, as quadras e os blocos. Tá 1 metro acima. Aí, só que o acesso para os cadeirantes, o estacionamento PCD, eu deixei na mesma cota do complexo, para poder ficar facilitado esse acesso a eles. Aí aqui eu coloquei essa praça central linear para facilitar o fluxo. Então, ela é o ponto de partida. No momento que você entra ao complexo, você tem essa liberdade central, assim, que por todos os lados você pode escolher, tem uma visão mais ampla de onde você está querendo ir. Aí aqui são as imagens 3D, né, do complexo. Aqui essa entrada, a fachada principal, eu criei um ponto de atração visual.
eu criei um pórtico que ele traz uma sensação de movimento, tanto que ele tem medidas diferentes, tanto na altura quanto na largura. Então, traz essa sensação de movimento, deixando essa fachada mais convidativa. Aí aqui é uma imagem de cima da implantação que a gente pode ver que a Praça Central eu deixei ela bem ampla, um espaço de vivência bem amplo para a pessoa se sentir livre mesmo. E as atividades a serem desenvolvidas de uso livre mesmo para a população. Aí aqui dá para ver melhor o pórtico, né, e a pista de caminhada. Essa pista de caminhada eu usei ela como referência parecido com a do Complexo Dom Aquino, que aqui a gente já tem aqui em Cuiabá, que ela circunda todo o complexo para criar uma pista mais agradável, né, que desfruta todo o complexo, em torno de todo o complexo, bem arborizado também, para poder fazer o sombreamento sobre ela e ficar mais, ter um melhor conforto térmico. Aí aqui na parte da academia ao ar livre, eu coloquei uma arquibancada central que ela tem vista para os dois lados. Então, ela serve tanto para quem está na academia, para uma atividade física, né? Pode ser usado para descanso e para atividade, essa arquibancada. E tanto para o playground, para os pais estarem observando seus filhos. Aí aqui é uma imagem de cima do estacionamento que está na cota 230 mais baixa, do PCD. Aí aqui a gente pode ver o desnível, que foi colocado talude, né, para fazer essa contenção. Aí aqui é a piscina, né? O bloco da piscina, eu utilizei uma estrutura nele de cobertura, estrutura de treliço espacial para vencer um vão maior, né? Para tirar os pilares centrais para ter uma melhor visualização do visitante, dos visitantes que estão observando. Aí foram colocados 2 blocos de banheiros e vestiários para atender a estrutura da piscina. E essa piscina é uma piscina semiolímpica acessível, que tem uma rampa para os PCDs. Então, ela é uma piscina acessível para todos, de uso livre e comunitário. E eu optei por fazer ela gradeada, protegida por grades, para ter uma melhor controle, né, dos usuários e da manutenção mesmo da segurança, para melhorar a infraestrutura. Aqui é a parte do campo que é da onde você vem do estacionamento, que está na cota superior. Ela foi resolvido por rampas e escadas. Então eu posso vir tanto por essa parte, pelo lado esquerdo, quanto pela parte do lado direito do campo. Eu tenho acesso à praça central, de quem vem de estacionamento. E aqui é uma imagem da quadra, que eu trabalhei com um tipo de treliça diferente, né? Que o vão, para vencer o vão necessário também, que uma quadra utiliza. Enfim. Aí agora eu vou mostrar minhas pranchas, que tem outras imagens 3D também. Que como o complexo é muito grande, eu utilizei das outras pranchas do painel para poder mostrar melhor. Aqui é só um minuto.
Tá aparecendo? Sim, Rodrigo. Bom, aqui eu fiz uma imagem à noite, né, para mostrar como ficou a iluminação. E aqui é a parte do acesso que se dá pelo terminal, por rampa e por escada, que acessa tanto a pista de caminhada quanto a academia ao ar livre e a quadra. Aí aqui é a quadra que ela tem um fechamento parcial, né? Eu optei por deixar a quadra aberta, semi-aberta, né? Com proteção apenas para não não sair a bola, para do usual da quadra mesmo, ela mais aberta, que aí as pessoas adotam um sistema de rodízio, que conforme o usuário chega, eles vão por ordem de chegada, que é geralmente o usual. Aí eu vou colocar outro. Aqui é a parte do food truck, né? Essa parte central que é a parte de lazer, né? Eu escolhi o food truck porque ele é quis criar esse ambiente flexível, né? Onde um dia pode ser food truck, no outro dia pode ser uma barraca de uma feira, uma exposição. Então, esse layout flexível, que pode ter vários usos conforme cada dia. Aí, aqui é a parte da piscina para mostrar melhor o bloco da arquibancada e dos vestiários e do banheiro. Só um instante que tá dando uma travada. Acho que a internet tá meio... Deu... Estão conseguindo visualizar? Tá aparecendo? Sim, Rodrigo. Aqui é a parte da quadra de areia, né, onde foram instalados pergolados com vegetação, né, para trazer um melhor sombreamento e conforto térmico. E para as pessoas que estão na pista de caminhada ter uma parte de descanso, onde foram instalados bancos, né, estrategicamente para as pessoas descansarem. Aí aqui é o bloco principal do administrativo, que dá acesso às áreas de serviço, né? E tem acesso também ao campo de futebol. Aqui o pórtico, na parte noturna, ele tem iluminação própria também para trazer melhor essa sensação de movimento, né? E trazer um diferencial para o complexo.
Mais alguma imagem, Rodrigo? Tem só mais uma que eu tô tendo um pouco de dificuldade para colocar ela aqui, mas tá finalizando já. Ok, tá aparecendo. Aí aqui ficou o playground, né? Eu coloquei um piso emborrachado e fiz uma espécie de mosaico, né? Para se tornar mais atrativo para as crianças. Aí aqui é a parte do campo, que tem arquibancada e vestiário, tanto dos dois lados, né? Para não ficar uma coisa muito distante. Então, eu coloquei banheiros e vestiários em cada arquibancada. Aí aqui é a parte de trás da arquibancada do campo, que está localizado a quadra de areia, na posição norte-sul, né? Por uma questão de visibilidade, né? Para o uso, que geralmente em campos e quadras você é posicionado para essa direção. Agora eu terminei a apresentação, agora eu vou passar um vídeo. Bom, eu finalizei. Agora eu vou mostrar a minha maquete. Aqui, ó. Ela é volumétrica, né? Aí eu fiz numa escala bem pequena. Não sei se tá dando para ver certinho. Deixa um pouquinho mais afastado da câmera, Rodrigo. Isso. Aí aqui tá os volumes dos blocos. Ok? Ok,
Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Vou abrir agora para as considerações da banca. Professora Doriane, fique à vontade para fazer suas considerações. Ok. 20 minutinhos. 20, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotaçõezinhas. Rodrigo, você sabe que eu sou uma pessoa assim de um pouquinho mais de idade. Eu sou da geração, só um pouquinho, viu, Rodrigo? Mas assim, na verdade, mexeu muito com as minhas memórias afetivas, porque eu sou da geração que aproveitou muito os equipamentos comunitários dos projetos Cura. Eu tinha parentes ali na Lixeira, no bairro da Lixeira, e todo aquele complexo ali, daquele espaço livre, da praça, do ginásio. Para você ter ideia, muitos jogadores, né? Eu falo assim de uma geração de atletas realmente que foi feita. Não sei se é da sua época, se você lembra alguma coisa, Rodrigo. O Irapuru, os Jogos do Irapuru, se eu não me engano. Lembro, Então, sim. é fantástico e vinha exatamente desses espaços, né? Então, era o Dom Aquino, era Lixeira, o que mais que a gente tinha? Dom Aquino que eu estou falando, não é esse Dom Aquino que você fez agora, não, né? Mas o Areão também, o Quilombo, aliás, até hoje o pessoal ainda joga muito lá, né? Mas não tem mais, vamos dizer assim, aquela ação coordenada pelo poder público, porque lá na Lixeira tinha equipe eu acho que fazia algum tipo de convênio, porque tinha como se fosse estagiários de educação física. Então, assim, das 8 da manhã às 10 da noite tinha atividades lá, né? Para criança, para jovens, para adultos, e muito pessoal bom saiu, né? Futsal, a questão do vôlei, basquete, é uma coisa assim realmente bem bacana, e eu vivi isso aqui também, né? Nessa pracinha de São Sebastião, enfim. Eu estou colocando essas coisas exatamente para, né, destacar a importância que são, né, esses equipamentos para a gente, para os bairros, enfim. E o olhar carinhoso que a gente tem que ter quando a gente vai contribuir exatamente com a formulação dessas políticas públicas, né? Seja ela na escala aí dos planos, dos programas, mas também seja na escala dos projetos. Eu gosto também, Rodrigo, de ler os agradecimentos, porque agradecimento é um negócio assim que a gente está tão sensível, né? Cansado, tão destruído de ter conseguido fazer o trabalho, e aí, de repente, a gente está ali, né? Às vezes, nas entrelinhas, revelando alguns segredos, né? E, óbvio, né? Uma das coisas que eu estou destacando aqui é exatamente o que você colocou, né? Da importância dessa união. Você está preocupado, pelo menos colocou lá, da união entre os profissionais para alcançar objetivos e sonhos. E, claro, você, antes de mais nada, assim como todos nós, está aí o Rodrigo, que sabe, acabou de falar aí que ele realizou um sonho de adquirir uma cortadora laser, e a gente realiza muitos sonhos exatamente pela possibilidade que a gente tem de trabalhar, economizar algum recurso, sendo bons profissionais, né? Então, o que eu posso contribuir aqui com você, Rodrigo, nessas poucas palavras que eu posso, né, compartilhar, é exatamente contribuir para que você continue, né, se aprimorando enquanto profissional. Nós estamos aqui com pessoas, eu, a Manu, o Rodrigo, que a gente vem aí das mais diferentes experiências. O pessoal olha para a gente, né, Manu, Rodrigo, professor, acho que a gente nunca fez nada na vida, né? Aliás, acho que o professor não trabalha, né? A gente rala pra caramba, mas a gente não trabalha, né? E aí, o que nós estamos falando aqui? De pessoas profissionais, né, que atuam no mercado de trabalho desde muito cedo. Eu não sei, Manu, mas Rodrigo é técnico também, né, Rodrigo? Técnico em... Eu sou Você foi engenheiro de técnico? segurança também. Trabalhei muito tempo na área de segurança do trabalho. Desculpa, gente. Já está esfriando. Vocês sabem que cuiabano, quando começa a esfriar, a gente já fica tudo rebuçado, com gripe, enfim. Eu acordei com a garganta já coçando hoje. Pois é, né? E eu estou colocando isso porque, assim, quando a gente está no mercado de trabalho, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, primeiro que a gente vai aprender muito que, na maioria das vezes, nós estamos sozinhos, né? E isso, a gente saindo, né, vamos dizer assim, da graduação, exige que a gente esteja mais atentos.
exige que a gente amadureça muito mais rápido, né? E aí, claro que isso tudo tem relação direta também com os nossos valores, os nossos princípios, né? E eu estou colocando isso exatamente para chamar a atenção de você. Eu vejo que você, né, tentou imprimir todo um cuidado no trabalho, né? Aliás, você trouxe muito mais imagens agora, o que facilitou, inclusive, para entender um pouquinho do seu trabalho. Mas aí eu vou fazer algumas pontuações assim, que eu percebi ao longo do seu trabalho, que independente da área que você for trabalhar, né? Porque quando a gente está começando, eu falo assim, são as oportunidades que aparecem. E muitas vezes, no meio dessas oportunidades, a gente se encontra. Né? Puxa vida, como eu me dou bem nessa área de fazer laudo de avaliação, como eu me dou bem nessa área de fazer projeto. Teve um colega nosso que, desde a época de estagiário, ele foi para a parte de metálica. Você usou muito estrutura metálica, né? Então, assim, cara, o menino que se tornou uma fera. E era uma coisa de estágio, ele já tinha passado por vários estágios, ele se encontrou e, profissionalmente, depois, ele se firmou exatamente nessa área. Bom, antes de mais nada, a gente tem que ter clareza, enquanto arquitetos e urbanistas, Rodrigo, a gente tem que ter clareza de todos os termos, de todas as, vamos dizer assim, dos nossos jargões técnicos. Então, você fala muito aí dessa coisa, implantar uma infraestrutura adequada e segura. Só que você está usando aí no seu trabalho infraestrutura como se fosse sinônimo de equipamento, né? Então, eu recomendaria que você desse uma olhadinha, até mesmo lá, provavelmente quando vocês fizeram um projeto de urbanismo, mais voltado para parcelamento, enfim, devem ter ali tido contato mínimo com a lei de parcelamento, tanto a federal 6766, como também a gente vai ter aí depois a municipal, enfim, com todas as suas atualizações, né? Então, na lei 6766, fala muito claro, né, de equipamentos urbanos e de equipamentos comunitários, né? Então, esse complexo todo que você está nos trazendo, ele é um equipamento comunitário, urbano, né? Claro que, no seu caso, você está trabalhando um conjunto de equipamentos voltado para o lazer e recreação, né? Reunidos aí, pelo menos, né, com essa configuração aí de um complexo, né? Tecido junto, articulado. Então, eu recomendaria, tem um dicionário muito bacana do seu São Ferrari, é o dicionário de urbanismo, né? Até trouxe aqui para você dar uma olhadinha. Ele é bem tranquilinho, o dicionário de urbanismo, do seu São Ferrari, né? Que é uma coisa que a gente não precisa ter, mas é legal a gente, de vez em quando, dar uma consultada, aquelas coisas assim que, quando a gente está trabalhando, a gente vai sentindo essas dificuldades. Então, é importante a gente ter clareza do que a gente está trabalhando, com o que a gente está trabalhando e, principalmente, passar essa clareza também nas nossas formas de comunicar, nas nossas linguagens, seja ela escrita, seja ela por meio, né, da representação gráfica, aí, do desenho técnico, arquitetônico, enfim, tudo mais, seja maquete, enfim, todas essas linguagens, né? Então, comecei por aí, você vem falando dos terrenos abandonados. O que a gente tem que ter clareza? No caso do CPA1, essa área ela não é um terreno abandonado, né? É um espaço livre, público, mas o que a gente percebe é exatamente a falta de uma configuração, né, mais trabalhada. E aí essa configuração ela vem realmente por meio, né, do projeto, né? E aí, veja, não vou colocar aqui projeto arquitetônico, eu vou colocar para você projeto paisagístico. Mas o que a gente tem que ter clareza? O objeto do projeto paisagístico não são as plantinhas. O projeto paisagístico é a paisagem, né? E aí, olha como que é importante, então, Rodrigo, que a gente tenha clareza também, porque para nós, arquitetos e urbanistas, a gente trabalha com categorias de análise, né, que muitas vezes, muitos de nós, veja, não estou falando que eu sou estudante, não, estou falando muitos de nós, profissionais, que às vezes não sabem o que a gente está falando. O que é paisagem, né?
E aí a gente confunde, na medida que a gente confunde, a gente se equivoca também nas nossas opções projetuais. Né? Eu gosto muito de veja que é um livrinho antigo, é uma produção lá da década de 60, Gordon Cullen, A Paisagem Urbana. E ele tem, embora limitado esse conceito, mas aqui, assim, vamos dizer assim, que os primeiros passos para a gente ter clareza sobre paisagem, né? Ele fala assim que, primeiro que um edifício né, pode até ser uma obra de arte, enquanto arquitetura, enfim, mas quando a gente fala de vários edifícios, a gente fala assim da cidade, de uma parte da cidade, nós estamos falando de uma outra coisa. E olha que bonito que ele coloca. Ele fala assim: essa outra coisa é uma arte, é a arte do relacionamento. E aqui o que você está trabalhando, né, é essa paisagem que ele fala o quê? Que é essa arte, né, de reunir de forma coerente e organizada, olha só, coerência, organização, né, os diferentes elementos que estruturam o espaço. E aí nós estamos falando tanto do espaço edificado, como nós estamos falando do espaço livre. Né? Então, o que você tem aí? Esse seu lote imenso, você tem um grande espaço livre integrado a algumas edificações. No caso, o centro comunitário, né? Também algumas, vamos colocar, alguns elementos de apoio, como já tinha aquelas quadrinhas lá, e um grande equipamento urbano, que é o terminal. Né? Então, estou só chamando a atenção para a gente, né, sempre buscar, antes de mais nada, antes da gente atacar o projeto, a gente organizar as nossas ideias. Né? Você fala muito de lazer, e veja como também é importante que a gente tenha clareza sobre lazer. Né? Eu aqui até destaquei algumas coisinhas, depois Rodrigo me permitir, eu passo para você. São alguns links, enfim, tudo mais, né? Porque eu falo, isso aqui é um momento, né? O que a gente tem é toda uma estrada que você tem aí ainda para, aos pouquinhos, né, ir consolidando. Porque, meu filho, você pode acreditar, Oscar Niemeyer morreu com mais de 100 anos e ele ainda estava aprendendo, ele estava estudando. Então, meu filho, essa é uma vida ingrata que nunca vai acabar. E você vai aprender que quando você sai de férias, você está trabalhando. Você está olhando ali, isso e aquilo, papapá. Bom, eu vou chamar a atenção aqui para algumas coisas, para mostrar para você que a gente tem que estar sempre atento e atualizado com relação a tudo. Não só a parte da tecnologia, de materiais, de técnicas construtivas, não, para tudo mesmo, né? Para as normas, enfim. E aí, por exemplo, você destacou, né? Como que esse tipo de equipamento, e no caso, né, você ficou muito deslumbrado com esse equipamento numa escala mais regional, inclusive, quando você traz um complexo olímpico lá, né, da Barra, que ele é mediado pelo Ministério do Esporte. Olha, nós não temos mais Ministério do Esporte. Né? Nós estamos em 2020 e desde 2019, com a nova gestão no governo federal, esse ministério foi extinto e foi incorporado pelo Ministério da Cidadania. Então, o que a gente tem agora é um departamento de infraestrutura de esporte. E isso, inclusive, até mesmo todo aquele conjunto de... vou dizer, o que é você que trouxe aqui? Foi como se fossem os manuais, né? Eles podem, por exemplo, estar defasados, podem estar alterados. Eu estou colocando isso porque eu fui procurá-los e eles sequer existem nos links aí disponível na internet da vida. Né? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esses grandes complexos esportivos, sim, eles vão seguir à risca regras do governo federal, porque eles querem acessar recursos do governo federal. Será que é o mesmo do Dom Aquino? Né? Dom Aquino, que é muito mais na escala do bairro, foi só recurso do município. Eu sei, por exemplo, que aquele complexo, ele inclusive teve uma articulação, sim, público-privada, com o pessoal da associação ali do Shopping Popular. Né? Pois é, então, assim, você vê que é muito mais uma questão local, né? E que, muitas vezes, inclusive, pode faltar referências. E aí entra você como arquiteto urbanista.
Aquilo ali é uma referência que não necessariamente ela é uma referência positiva, não necessariamente ela é uma referência negativa. E aí você sempre exercitar o seu olhar crítico, tá? Com relação ao que você está vendo. Eu queria ver lá a questão da Unify, também não achei. E eu estou apontando, já coloquei aqui, né, o Complexo Olímpico da Barra é uma coisa, né, outras dinâmicas, outra escala, e aqui o nosso maior. Muito maior, né? E quando eu falo dessa questão da escala, também a complexidade que está aí, né? Então, como que você tem que trabalhar isso muito bem antes de usá-la como referência, né? Você colocou também ali na página 10, fazer caminhos, né? Quando você fala de caminhos, eu lembro muito de Kevin Lynch, que ele vem ali com aqueles elementos com relação à imagem da cidade, né? Caminhos são um desses elementos que podem, né, nos levar também a compor essa paisagem. E aí você coloca locomoção e caminhada. Locomoção e caminhada é a mesma coisa. Eu estou me movimentando. Agora, tem um textinho da Associação Nacional de Transporte Público, enfim, que eu acho super bacaninha, que ele vem falando aí das dimensões do caminhar. O caminhar com a intenção de promover saúde, que é o que você está querendo colocar aqui. Eu posso caminhar apenas para, né, chegar de um ponto ao outro. Eu posso caminhar sem interesse algum, a não ser contemplar a paisagem. Isso é uma coisa que eu sinto falta no seu trabalho, de contemplar a paisagem, né, de eu estar tranquilo, de ter recintos. Mas vamos indo. Deixa eu ver. Eu estou chamando a atenção para a questão da paisagem, porque você apresenta no seu texto, veja, pode ser deslizes, pode ser falta de atenção, né? Mas também pode indicar essa fragilidade desses fundamentos, Rodrigo, né? Então, você coloca aqui na página 10 uma paisagem florística e arborização. Está falando aí especificamente de plantação, não de paisagismo, como eu disse, que o objeto é a paisagem, né? Pode ser deslize, mas precisa ter clareza para se expressar. Hoje é um momento, mas tem toda uma vida aí enquanto profissional. Agora, eu vou fazer uma pequena crítica com relação ao conteúdo. Nós temos uns trabalhos de pesquisa, enfim, tudo mais, com relação aos espaços livres, enfim, que me encanta muito, mas também eu tive o prazer de orientar um trabalho de uma aluna, né, onde ela vem, ela coloca exatamente isso, ó, entre escalas, tá ruinzinho para ler, mas eu te passo o linkzinho também. Tá. Entre escalas, estudo dos espaços livres públicos do bairro Morada da Serra, né? Ou se eu te conhecesse antes, e olha como que é, né, Rodrigo? E agora são os Rodrigos. A falta da gente conversar mais e fazer essas trocas, porque a gente tem tanta coisa. Eu sempre falo para os meus alunos, vai na biblioteca da Unic e veja o que tem sobre o tema. Isso é importante, sabe? E a gente também tem que fazer o mesmo. O que tem sobre o tema? De repente já avançou um monte de coisa que eu não preciso começar do zero, né? Você deve ter sentido isso quando buscou dados aqui do município. Está no meu tempo, Rodrigo? Pode me chamar a atenção, tá? Falta só 2 minutos para você 2 terminar. minutos? Então tá bom. Então, eu vou chamar a atenção assim, vocês têm um título chamado Aspectos do Lugar, né? Que para mim, vocês apresentam muito mais aspectos da inserção urbana. Eu estou, mais uma vez, chamando essa atenção porque lugar é muito importante para nós e está relacionado com a paisagem. Paisagem é lugar para pessoas, né? Então, não vou mais falar das outras coisas aqui, vou deixar para a Manu, né? Mas vou chamar a sua atenção o seguinte, nesse trabalho da Luciana, por exemplo, ela vai analisar esses dados demográficos que você trouxe, que são extremamente importantes, né? Mas o que ela vai? Ela vai no setor censitário.
E aí, por exemplo, onde está esse equipamento, né, esse espaço livre, que está o terminal, enfim, tudo mais, é um setor, por exemplo, que está apresentando uma população idosa cada vez maior. E também outra coisa, só para finalizar, dentro dessa população idosa e crianças, muito mulheres, né? Boa parte, a maioria, na verdade, são mulheres. Então, como que a gente também tem que ter, você, se fosse um técnico, por exemplo, da prefeitura, a importância de você ter clareza do que significa esses dados, para a gente realmente, né, proporcionar projetos inclusivos para essa população que, de repente, está dentro de casa, porque a grande maioria desses equipamentos de esporte, desculpe-me, não desmerecendo, mas é uma população masculina, né? Masculina e, né, de adolescentes e jovens que têm autonomia. Então, até mesmo o homem, né, idoso, ele não vai estar nesses equipamentos. Por que eu estou colocando isso? Chamar atenção também para essa diversidade, né? Claro que a piscina pode ajudar bastante, mas não só. Eu também preciso de lugarzinhos para ficar sentado, que é fora, né, vamos dizer assim, da muvuca do food truck, da muvuca, mas era isso que eu tinha para falar no grosso, e aí depois, então, eu compartilho essas referências e Ok. né, Estou na guarda. esses trabalhos que eu fiz menção, tá bom? Tá bom, Obrigada. obrigado. Obrigado, Doriane, pelas considerações. Professora Manuela, amor da minha vida. Nossa Senhora! Pode... Você viu, Dori? Isso aí é tudo falsidade dele. Doriane, isso aqui que eu só abri uma aspas aqui, é porque uma coisa que eu não estou gostando de fazer as bancas nesse formato é porque eu não posso ficar do lado da Manu para fazer ela rir na hora da banca, só por isso. Ele fica fazendo bullying comigo. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Jamais eu faria isso com um colega de trabalho. Tá bom. Um colega de trabalho não, né? Sim. Vamos lá. Rodrigo, quero te parabenizar, né, pelo teu trabalho, pela dedicação, por toda a caminhada, o esforço de ter chegado até aqui. A gente sente que você tem um trabalho mais maduro, perto do primeiro trabalho que você entregou para a gente, já tem algumas coisas que a gente considerou, você atendeu, né? Falta ainda dar uma estruturada no na organização do caderno, né? Que as nossas pranchas não são anexas, então isso aí eu vou pedir para o Rodrigo te orientar para você, né, arrumar para nossa capa dura, né? E eu acho que é extremamente importante e essa banca externa que tem um outro olhar sobre as questões, principalmente a Doriane, que ela é assim, ela é rica, né? Ela é urbanismo em pessoa, estuda bastante. Então, sempre é bom ouvi-la. E essa troca de conhecimento para a gente é muito boa, porque às vezes a gente fica preso e a gente acaba aprendendo vocês, né, no que fazer. E aí esse olhar diferenciado da cidade, né? Na cidade não é eu vou fazer um equipamento e não é só eu colocar um banco, eu sentar, eu olhar, eu viver. A gente tem que viver a cidade, né? Então, às vezes essas terminologias acabam faltando por a gente ficar preso a parte conceitual do que né, de como é. Então, essa leitura dela do nosso caderno é importante para a gente, né, para a gente abrir o nosso conhecimento e ver o que está faltando para a gente ter algo completo. A gente sabe que é pouco tempo que a gente tem para fazer, né? E vocês se prendem tanto na parte gráfica e às vezes a parte escrita fica um pouquinho para trás e aí ela pode ter um conteúdo mais rico também, tá? Mas eu vejo uma melhora grande, sim, no teu caderno. Até comentei com o Rodrigo, o caderno dele está bem melhor, a diagramação, você organizou as citações que a gente pediu,
todas as partes que foram solicitadas, né? O teu projeto também a gente consegue ver melhor, a gente percebe que é um projeto que atende o que você quer fazer. Esse resgate que a Doriane trouxe do uso do espaço, né? Eu também cheguei a jogar vôlei ali no Quilombo, então é uma coisa muito legal que a gente ia, né, com o time da escola, então era uma coisa muito legal que acontecia e hoje a gente não vê mais. O município ele tinha várias ações, campeonatos, e a gente participava. Hoje a gente não vê mais isso. E é uma forma da gente estar usando o espaço e estar preenchendo, porque não adianta nada um espaço vazio, né? Só estar organizado e com os equipamentos sem as pessoas, ele não vai ser nada. Então, a gente depende também desse resgate do município, mas mas esse olhar que você teve para aquele lugar, para a gente já é importante. Você ter tido esse interesse nessa revitalização, ainda mais lá na Grande CPA, que é uma área bem adensada, né? E precisa desses espaços para as pessoas poderem viver, né? Mas um dia a gente consegue, aos poucos, esses resgates, tá bom? Eu quero te parabenizar, né? Que nem a Doriane falou, a gente não deixa de estudar nunca. Eu acho que quando a gente estiver lá no caixão, levando para um outro plano, a gente vai estar olhando para onde a gente vai estar. Essa foi boa, mano. Né? É uma coisa muito impressionante, né? A gente viaja, a gente sai de casa e a cabeça continua. Não, vou descansar, não descansa, a gente só estuda, né? Fala, Rodrigo, você vai fazer uma gracinha, né? Eu pensei assim, porque dependendo da situação, a gente pode olhar para baixo, né? Então, pode estar quente ou frio, né? Exatamente. Eu fiquei um pouco preocupado agora. Vamos rezar que a gente ganha mais para ir para o lugar certo. É verdade. Então, assim, Rodrigo, eu acho que vale a pena esse resgate, né, para a gente rever essas coisinhas com o Rodrigo, para você organizar no teu caderno. Tem alguns erros ortográficos, assim, pouquíssimos, mas ainda tem, então eu acho que é importante fazer essa correção, porque o material que você vai deixar lá para a gente lá na Unic, ele vai servir de referência para outros alunos, né? Então, é importante que esse seu caderno esteja arredondado. Não são correções, assim, muito extensas, são poucas coisas, mas questão mesmo de organização para sua capa azul ficar bem redonda. Uma coisa que eu achei que ficou bem legal dessa banca nossa, nesse formato, é que a gente tem essa oportunidade de solicitar isso ainda, que eles ainda não entregaram a capa azul. Presencialmente, eles já teriam entregue, né? Então, agora a gente consegue solicitar isso para, na hora da entrega, tá redondo. Mas parabéns por todo o seu trabalho, por todo o seu esforço. Outra coisa que eu quero te pedir, a gente sabe que vocês ficam super nervosos, mas na apresentação precisa ter mais ânimo para você vender o teu produto, vender o teu trabalho, né? Ter mais energia. A gente sabe que isso é uma coisa da gente. A gente tem que trabalhar, né? Então, procure esse ânimo, procure essa energia. Eu que fiz desse jeito, é meu, tá bom, porque isso a gente passa. Não tenha receio no que você fez. Isso é importante, tá? E tudo de bom para você. Parabéns. Parabéns também pelo seu orientador. Obrigado, professor Rodrigo. O professor Rodrigo é parceiro, me ajudou muito nessa etapa aí que difícil, mas as orientações dele foram cirúrgicas que eu consegui chegar no meu objetivo. Obrigado, professor. Obrigado a você, Rodrigo. Quando é xará, é dobrada a cobrança, né? Quando é xará. Eu tenho um problema, Doriane, que eu acho que eu vou assumindo essas pessoas como filho, né? Então, assim, eu me preocupo, eu ligo, eu xingo de vez em quando eles, né? Mas é sempre com o objetivo de querer melhorar, né? Porque, eu já passei por isso, né? Então, eu lembro que são situações que às vezes eu ligo para um aluno, gente, aconteceu isso, não faça igual eu fiz, faça diferente, faça melhor. Né? Obrigado pelas considerações, Doriane, obrigado pelas considerações, Manu.
passe isso para mim, eu vou estar sentando com o Rodrigo, né? Eu acho que nós tivemos uma oportunidade, estamos sendo muito felizes em relação à entrega do caderno capa dura. Ele vir depois, porque a gente consegue deixar um caderno bem redondo para que ele fique isso dentro da nossa instituição, né? Então, assim, Rodrigo, parabéns, né? Eu concordo com a Manu, às vezes tem um pouco mais de ânimos, né? Acredita no que você está falando, foi você quem fez, eu sei disso, né? Mas eu vou encerrar a nossa banca aqui, mas antes eu gostaria de dar um print na tela, porque agora não tem como tirar foto. Então, assim, vamos dar um sorriso, apesar que eu sempre fico pequenininho na foto, mas é só nessa hora, não tem problema não. Tá. 1, 2, 3 e... Já foi? Já tirei. Vamos ver se ficou boa. Por favor. Você ficou olhando para um outro lado. Vamos fazer Então vai. Sacanagem. 1, 2, 3 e... Foi? Vamos ver se não ficou zaroia. Não, perfeito. Compartilha com a gente depois. Pode deixar, eu mando. Aí nós vamos colocar no Instagram e aí marca você também. Né? Eu não tenho Instagram. Não tem problema. Qual Não é? tem problema. Eu compartilho com você. Você é do tempo do Orkut? E Orkut foi foda, né? Eu fui da época do... Mas sabe o que eu descobri? Que eu não gosto de redes social? sociais, entendeu? Mas o grupo de pesquisa tem, o Épora. Aí você pode marcar o Épora. Marca o Épora, então. É coisa de gente de idade já, sabe? Olha, eu não posso falar que eu sou um cara tão novo, Doriane, que eu conheci minha esposa no Mirk. O que é esse? Não sei o que é esse. Um dia eu conto a história para você. Tá? Era uma sala de bate-papo dos primórdios. Nossa. Porque eu já, assim, de casado, já vou fazer 12 anos, né? De namorado, então você vai fazer 16 anos. Que nós estamos, 16, 17 anos que estamos juntos. Então, assim, é dos primórdios mesmo. Né? É do tempo da Manu. Não, olha, não é não. Olha só, Manu. É bem antes. Manu é mais nova que eu, viu? Então, se ela é mais nova que eu, ela é mais nova que você também. Olha, desculpe, mas não. Eu sou mais novo que ela. Só a carcaça que tá acabada, tá? Tá bom. Tá, joia. Obrigada. Mas tá bom, então eu vou declarar encerrada a banca. Rodrigo, eu vou pedir para vocês sair para a gente fazer os fechamentos, tá bom? Mas obrigado. Tá bom, obrigado, professor. Eu queria fazer uma colocação para a professora Doriane também, que o conhecimento dela, essa questão da visão, de ampliar ela, eu não tinha parado para pensar, então achei muito válido, muito importante esse conhecimento que ela trouxe, que eu vou levar assim, para a minha carreira profissional mesmo, para sempre estar mais atento e sempre procurar cada vez mais estar crescendo, tanto no conhecimento como profissionalmente, para poder chegar até onde eu quero chegar. Então, Rodrigo, eu agradeço muito. E eu vou falar para você de alguém que está há mais de 20 anos. Quer dizer, eu posso colocar aí que eu estou desde 16 anos, porque terminei como técnico aos 16 anos, né? Quando a gente se coloca numa postura que a gente está sempre aprendendo, você pode acreditar, a gente se dá melhor na profissão, sabe? Alguém que sempre chega com empáfia, com arrogância, mas você tem que ter, não é uma questão de fake, né? Hoje tudo é fake, né? Não é ser fake, não. É realmente ter clareza que a gente está sempre num processo de aprendizagem. Mas você ser, como a Manu falou, você ser seguro com relação, né, à sua capacidade de aprender sempre e mais. Então, assim, se eu posso compartilhar realmente uma lição com você, é isso. Tá? Obrigado, professor. Parabéns. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Parabéns, Rodrigo. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Saiu? Saiu. Para de gravar, Rodrigo. Não, tem o Marcos está aqui ainda, deixa eu tirar ele. Quem que é Marcos Okamura? Ele é um aluno nosso que está assistindo. Ah, é um aluno, né? Tá certo. Já derrubei ele. Deixa eu parar de gravar. Isso que eu tenho esse poder agora de